pela qual nós não somos consumidos. Qual a diferença entre misericórdia e graça? É BD, basicão. Misericórdia, Deus deixa de nos dar aquilo que nós merecíamos, a sua ira, o inferno. Graça, Deus nos dá o que nós não merecíamos, que é a salvação. E é justamente porque Deus deixa de aplicar aquilo que nós merecíamos, que a misericórdia de Deus é a razão pela qual nós não somos consumidos. Porque Deus deixa de aplicar a sua ira, porque a ira é derramada sobre Jesus na cruz do Calvário. E agora o preço está pago, agora a salvação está garantida, não porque nós fazemos alguma coisa, mas por aquilo que Cristo fez. E a justiça de Cristo é imputada em nós. Lutero entendeu isso agora. Agora isso fez sentido na vida de Lutero. E aquilo que era um fardo para Lutero, agora deixa de ser um fardo. Porque agora ele entende a graça, agora ele compreende o que é graça. Jan Hus, em 1415, 100 anos antes de Lutero, ele escreve o seguinte: hoje vocês queimam um ganso. John Hus também foi um reformador, 100 anos antes de Lutero. Hoje vocês queimam um ganso, mas daqui a 100 anos um cisne surgirá, que vocês serão incapazes de cozer ou assar. Esse texto, essa fala de John Hus, ela é considerada até hoje uma profecia acerca da vida de Lutero. Porque 100 anos após John Hus ter dito essas palavras, porque John Hus foi queimado, foi morto por conta da perseguição, por conta de se levantar contra a igreja, por conta de tentar, a reforma. Ele foi morto por conta disso. E aí a fala dele diz: olha, hoje vocês estão queimando um ganso, mas daqui a 100 anos vai nascer um cisne. E esses vocês serão incapazes de cozer ou de assar. Esse vocês não vão matar. E isso até hoje é considerado a profecia acerca da vida de Lutero. E esse homem morreu pregando o evangelho, proclamando a escritura, mesmo contra a igreja. E aí 100 anos depois aparece agora um jovem chamado Martinho Lutero. E aí ele passa a ensinar a justificação pela graça mediante a fé somente. Note, quais são os 5 solas da reforma? Vamos ver, presbiteriano, eu quero ouvir. Fala aí para mim, quais são os 5 solas? Sola gratia, sola fide, sola escritura, solus Christus, soli Deo glória. Justificação pela fé, somente a graça, somente Cristo, somente a fé. Salvação pela fé somente, pela graça mediante a fé. E sobre isso é o que Lutero afirmou. Essa é a verdade do Evangelho. É também o principal artigo de toda a doutrina cristã. Aquilo em que consiste toda a piedade. É mais que necessário, portanto, conhecermos bem esse artigo, ensiná-lo aos outros e incluí-lo continuamente na cabeça deles. Ensinar que salvação pela graça mediante a fé, talvez pareça, isso aí é coisa básica, princípio básico. Mas nós, a igreja tem se perdido justamente porque esqueceu na verdade, das bases, dos alicerces que sustentam a igreja. A igreja tem se preocupado, e nós temos visto isso com tanta teologia, com tanta sabedoria, com tanto isso, tanto aquilo, que se esqueceu do básico, se esqueceu do principal. Certa vez eu estava numa sala de um curso de teologia, e o professor estava dando aula, e aí ele falou o seguinte:
olha, nós precisamos criar estratégias para atrair os jovens. Precisamos fazer isso, fazer aquilo, e eu não sou contra estratégia, tá? Aí eu falei para ele o seguinte, eu falei, ok, mas me diz uma coisa. Se pegar essa igreja aí que tem toda essa estratégia que você falou, a gente tirar todas essas estratégias e deixar somente a cruz de Cristo, quantos ficam? Ele não teve resposta. Por que ele não teve resposta? Porque a estratégia estava se sobressaindo à cruz, aquilo que é a base. Nós podemos ter estratégia? Podemos. Mas a base sempre tem que ser a cruz. Porque se a cruz não nos atrai, se a cruz não é o principal atrativo da igreja, de nada vale a estratégia, de nada vale a beleza do templo, de nada vale o ar-condicionado, de nada vale o treinamento de som, de música que o Dani e a Jussara deu, de nada vale se a cruz deixar de ser o centro e o foco da igreja. O princípio da salvação mediante a graça, pela graça, mediante a fé, ele tem que ser a base de tudo, porque é a base que sustenta e suporta a igreja. Porque a igreja só existe porque na cruz do Calvário Cristo deu a vida para que a gente pudesse estar aqui. E se não fosse o sacrifício dele na cruz, nós não estaríamos aqui, a igreja não existiria. Então nós não podemos esquecer a base, ainda que venhamos criar estratégia, ainda que venhamos trazer conforto para o templo, fazer curso disso, daquilo, outro, pode fazer, mas desde que a base seja Cristo, seja Jesus, seja a cruz de Cristo. E Lutero entendeu isso agora. Porque as 95 teses de Lutero é justamente um grito contra aquilo que a igreja fazia, contra aquilo que a igreja ensinava. Lutero ensinava sobre a livre graça. E um monge dominicano, Johann Tetzel, que era representante do Papa Leão X, estava vendendo indulgência. Olha só, Lutero estava pregando sobre a graça é que salva. E o monge estava lá falando, olha, compra a indulgência, para poder levantar dinheiro para construir um templo. Mas o que era essa desgrama dessas indulgências? Era uma carta de absolvição. Então você chegava lá e comprava a sua carta de absolvição. Ó, você paga aqui, agora você está absolvido do seu pecado, você tem direito a entrar no céu. Teve uma igreja aí alguns anos atrás, na verdade na década de 90, e alguns aqui nem eram nascidos talvez, que fez o quê? Vendeu escritura do céu, irmão. Pensa, camarada vendendo a escritura do seu terreno no céu. Legal, igreja evangélica, irmão, não era a igreja católica não. Década de 90. Um certo bispo aí, talvez você já entenda quem é, estava vendendo ali a indulgência, estava vendendo ali a escritura do terreno no céu. Então a igreja de Roma, elas vendiam essas cartas de absolvição que garantiam o perdão. E aí olha o que esse Johann afirmava: não vale a pena atormentar-te, podes resgatar teus pecados com dinheiro. Ó, você pode comprar o perdão do teu pecado. Pagando, pode escapar dos sofrimentos do purgatório e aliviar os dos outros. Ou seja, você compra o teu perdão e ainda paga pelos dos outros. Lutero agora está pregando sobre a livre graça. O cara está vendendo perdão para você e para os outros. E olha só, tinha uma musiquinha, eu não sei o ritmo como é que era da música, mas falava que na hora em que a moeda cai no cofre, na hora que a moeda no cofre cai, uma alma do purgatório sai. Ó, tinha um ritmo o negócio. Pensa, negócio legal, né? Caiu uma moedinha lá, plim, aí saiu uma alma do purgatório, está salvo. A moedinha pagou a salvação. Oh, Jesus. E aí Lutero fica inconformado, porque para ele isso aí era uma perversão do evangelho.
E de fato era, né? E é pela convicção da graça de Deus que em 31 de outubro de 1517, Lutero prega nas portas do castelo de Wittenberg as suas 95 teses, com o intuito de propor um debate sobre o valor das indulgências. E esse documento também foi enviado aos superiores de Lutero. A data foi escolhida propositalmente, pois no dia seguinte seria a festa de Todos os Santos, onde o príncipe eleitor Frederico ofereceria a veneração de seu povo a sua preciosa coleção. Olha só, isso é interessante. A coleção do camarada era de 17.443 relíquias. E olha o que tinha nas relíquias do camarada: um dente de Jerônimo, 4 partes do corpo de João Crisóstomo, santos católicos, né? 4 fios de cabelos da Virgem Maria, um retalho das fraldas de Jesus, um cabelo de sua barba, da barba de Jesus no caso, um prego da sua cruz, entre outras coisas, cuja veneração valia para os fiéis 127.779 anos de indulgência. Então, o rei o príncipe ia doar essas coisas, ia dar essas coisas, que era equivalente a 127.779 anos de indulgência. E aí a imprensa tem um papel importante, pois, devido ao surgimento, essas 95 teses foram traduzidas e espalhadas. Então, o que a imprensa faz? Elas traduzem as 95 teses e espalham as 95 teses. Então, aquilo que foi pregado no castelo de Wittenberg agora se torna público e todo mundo começa a conhecer. E aí eu coloquei algumas das teses a qual Lutero levanta. Ao dizer fazei penitência e etc., nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitente. Ou seja, é o negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Não é que você tem que fazer penitência para ser salvo, mas que a vida de um cristão que foi salvo, ele nega a sua natureza carnal, a sua natureza pecaminosa, para viver para Cristo. Pregam doutrina humana os que diziam que, tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório. Ou seja, ele está falando que aquela ideia de que a moedinha quando cai, a alma do purgatório sai, era uma doutrina humana que não tinha nada a ver com a Escritura. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão plena de pena de culpa, mesmo sem carta de indulgência. Os caras estão vendendo, mexeu no bolso da igreja, vamos ser bem sinceros. Lutero mexe naquilo que era a fonte de riqueza da igreja. Ele fala, olha, se o cara se arrependeu de verdade, ele tem direito à remissão plena. Por quê? Porque é o arrependimento, é a fé em Cristo, é a salvação em Cristo, que é isso que salva. Não é o dinheiro, não é comprar indulgência. A igreja não tem poder de dar carta de salvação para ninguém. Vã é a confiança de salvação por meio de cartas, de indulgências, mesmo que o comissário ou até mesmo o próprio Papa desse a sua alma como garantia pelas mesmas. Ou seja, ainda que o Papa desse a sua vida por isso, de nada valia, porque o que vale é Cristo, o que vale é a salvação em Cristo. O homem nada pode fazer. O verdadeiro tesouro da igreja é o evangelho da glória e da graça de Deus, somente a Escritura. Porque o Papa, cuja fortuna hoje é maior que a dos mais ricos, por que ele não constrói com seu próprio dinheiro, ao invés de seus pobres fiéis, ao menos esta uma basília de São Pedro, ao invés de fazê-lo com o dinheiro dos pobres? Ou seja, em vez de ficar tirando dos pobres, por que ele não dá o dinheiro? Ele é mais rico que os ricos. Devem-se exortar aos cristãos a que se ofereçam, esforcem por seguir a Cristo, seu cabeça, somente Cristo, através de penas da morte e do inferno. E assim,
a que confiem que entrarão no céu antes através de muitas tribulações do que pela segurança da paz. Ou seja, Lutero levanta agora uma guerra contra a Igreja Católica. E por conta disso, ele é chamado perante o imperador para poder prestar conta. O imperador e os grandes, da Alemanha na época, para poder prestar conta ali dos seus ensinos. E depois de dias de debates, no qual o que estava em jogo era a autoridade das Escrituras, Lutero não defendia os seus pensamentos, os seus ideais. Lutero defendia a Escritura. Lutero, ele é dado a ele uma única opção: que ele se arrependesse de tudo o que ele havia ensinado e que ele retornasse à comunhão com Roma. Ou seja, que ele deixasse de lado aquilo que ele estava pregando, que ele deixasse de lado a Escritura e se voltasse para Roma. E sobre isso ele exclamou o seguinte: já que me pede uma resposta simples, darei uma que não deixa margem de dúvidas. A não ser que alguém me convença pelo testemunho da Escritura Sagrada, ou com razões decisivas, não posso retratar-me, pois não creio nem na infalibilidade do Papa, nem na dos concílios, porque é manifesto que frequentemente se tem equivocado e contradito. Fui vencido pelos argumentos bíblicos que acabo de citar, e minha consciência está presa na palavra de Deus. Não posso e não quero revogar, porque é perigoso e não é certo agir contra a sua própria consciência. Que Deus me ajude. Amém. Ao ser confrontado, ao ser dado a ele uma única opção, Lutero nega. Lutero prefere ter que fugir, ter que sair da Alemanha, do que negar as Escrituras. Paulo escreve em Romanos 1, versículo 16 ao 17: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Meus irmãos, muito rapidamente, os dias são maus, as coisas estão cada vez mais difíceis, doutrinas surgem constantemente. Os jovens, principalmente, que consomem muita internet, sofrem com vários dizeres, várias falas. Agora tem os coaches gospel. E nós precisamos retornar às Escrituras. Nós precisamos nos lembrar que o Evangelho de Cristo é o poder que salva. É o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E não há outro meio. Nós precisamos voltar às bases e reafirmar que o justo viverá pela fé. Nós precisamos retomar aos 5 solas da Reforma Protestante, constantemente. A igreja reformada sempre se reformando. Lutero nos ensina o poder que a Escritura tem, porque a salvação vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Não há outro meio de salvação senão a palavra de Deus. Foi meditando na palavra que Lutero teve verdadeiramente um encontro com Cristo, e foi pregando a palavra que Lutero reformou a igreja. Não a igreja católica, mas a igreja de Cristo.
espalhada por toda a terra. E é dever meu, é dever seu, proclamar o Evangelho, porque Jesus disse, portanto, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, preguemos o Evangelho em tempo e fora de tempo, porque o Evangelho é o poder de Deus. Ele não contém o poder, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Curva a sua cabeça, querido. Ó Deus, nós bendizemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Olá, nós somos a Igreja Seria de nós, ó Presbiteriana Pai, se o teu Evangelho não tivesse nos alcançado? Que seria de nós, ó Pai, se o Senhor não se revelasse através da tua palavra e não falasse aos nossos corações? Ó Deus, hoje nós revisitamos a história, Senhor, de um servo do Senhor, que com ousadia e intrepidez, no seu tempo, pregou o Evangelho, ainda que isso lhe custasse muita dor, muito sofrimento. Ele não negou o nome do Senhor, Pai. Ó Deus, a minha oração nessa noite é para que o Senhor nos dê ousadia, intrepidez, ó Pai, para proclamar a tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, coloque em nossos lábios, ó Pai, tudo aquilo que temos ouvido, lido e aprendido do Senhor, para que possamos ensinar a outros. Ó Deus, ainda que os dias sejam maus, ainda, Senhor, que a perseguição venha, ó Pai, nós sabemos que é o teu bom Espírito quem nos sustenta e nos suporta. Então nos dá coragem, ó Pai, de pregarmos e de irmos, ó Pai, em nome do Senhor, ainda que isso nos custe a própria vida, ainda, ó Pai, que isso nos traga dor, porque, Pai, nós bem sabemos que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada, ó Pai. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a sermos, ó Pai, servos teu verdadeiramente, e a servirmos ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos, e a pregarmos o teu Evangelho ao perdido, Pai, aqueles que não, Senhor, o conhecem. Que nós não sejamos, ó Pai, simplesmente espectadores da fé, sentados numa cadeira de igreja, Senhor, ouvindo domingo a domingo, Pai, sermões, ó Deus, mas que nós sejamos aqueles que sairemos por essas portas e pregaremos o Evangelho, que faremos, ó Pai, de fato a diferença, que sejamos, ó Pai, luz do mundo e sal da terra, para a glória e louvor do teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor. Nos dá ousadia e intrepidez, poder e autoridade no Santo Espírito, no nome bendito de Jesus, para proclamarmos a tua palavra, para a glória e louvor do teu santo nome. Porque bem sabemos, ó Pai, que o governo terrestre nada pode fazer, que pode entrar e sair governo, Senhor, se o Senhor não operar nada, Pai, vai mudar. Porque como diz o salmista, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E é somente o Senhor, Senhor nosso, Senhor sobre toda a criação, que pode, ó Pai, mudar a vida, Senhor, de um homem, de uma mulher, que se arrepende. Então, ó Pai, que nessa noite nós possamos, ó Deus, ser renovados na presença do Teu Espírito e cheios, ó Pai, de ousadia e autoridade, para a glória e louvor do Teu santo nome. Abençoa-nos, cuida de nós e nos ajuda. E faz isso, Pai, no nome bendito de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Olá, Muito nós obrigado. somos a Igreja Presbiteriana Central de Altamira e estamos aqui há 90 anos. Gostaria de convidar você para um dos nossos trabalhos. Às quartas-feiras
temos aqui, a partir das 19h30, oração e estudo bíblico. Aos domingos, pela manhã, 9 horas, temos escola bíblica dominical. E no domingo à noite, 19 horas, um culto de adoração ao Senhor. Também aos sábados, às 19 horas, temos trabalho com jovens e adolescentes. Inclusive teatro, se você gostar disso. Vem participar conosco!